Bom, meninos, então hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre a estrutura das palavras. E nós vamos abrir esse texto aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem, porque nós vamos observar direitinho como ocorre a estrutura das palavras, não é o que são os elementos mórficos, que são as unidades formadoras de uma palavra, também chamadas de morfemas. Observem que a estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos, não é? Então, vamos acompanhar aí. Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, né? Que elementos mórficos são esses? É a raiz, o radical, o tema, os afixos, que podem ser prefixos, que vêm antes, e os sufixos, que vêm depois, as desinências, que é aquela partezinha que nós colocamos no final da palavra, que pode servir para indicar o gênero, masculino ou feminino, para indicar o número, que é singular ou plural. Nós temos a vogal temática. A gente vai ver direitinho quais são essas vogais temáticas, que é o A, o E e o O nos nomes, né, nos substantivos e adjetivos. E nós temos as vogais temáticas dos verbos, que com certeza vocês estão lembrados, que é o A, o E e o I. Lembrem que as palavras que terminam, por exemplo, como amar, que termina em AR, nós temos a vogal temática A, que termina em ER, por exemplo, beber, nós temos a vogal temática E, e dormir, nós temos a vogal temática I. Mas no caso dos nomes, as vogais temáticas, elas são A, E e O. Por exemplo, na palavra cama, termina com A. Esse A não serve para indicar gênero masculino ou feminino. É a vogal temática colocada depois do radical. Na palavra dente, nós temos até o T radical e esse E que aparece depois é chamada de vogal temática. Na palavra, deixa-me ver aqui, uma que termina em O, campo. Na palavra campo, nós temos até o P radical e o O já é o que? Já é a vogal temática, tá bom? Então, nós temos a vogal e a consoante de ligação também, que nós vamos estudar. Essa vogal ou consoante de ligação é quando ele serve para ligar um radical, certo? A uma terminação. Aí nós vamos ver que forma uma nova palavra, mas vamos estudar isso aí mais para frente. Então, vamos aqui ver o que é a raiz. A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, é a sua parte básica. É a partir dela que nós vamos formar outras. Ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz. Aí ele coloca como exemplo car, não é? Que é a raiz nominal de carro. E só observando aí, gente, esse Ozinho que aparece depois do radical é a vogal temática, tá? Porque não indica gênero, não. Não existe carra, basta vocês lembrarem. Então, é vogal temática. Noc, aí, onde vocês observam até o C, noce, raiz nominal, porque é de um nome, é de um substantivo. Aí ele coloca... substantivo não, desculpa, adjetivo. Nocivo tá dando uma característica. E esse ivo aí já é o que? Um sufixo, é uma parte que foi acrescentada depois do radical. E nós temos radical. Ele colocou raiz, mas a gente chama que raiz e radical, pessoal, é a mesma coisa. Observem aí. Radical é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Por exemplo, aí ele colocou ferro e ferrugem. Que foi que vocês observaram? Que teve a parte igual, que é chamada de radical, e depois do radical, nós acrescentamos o quê? Um O, ferro. Isso daí é uma vogal temática, porque não existe a ferra, basta vocês lembrarem. E ferrugem. Esse ugem aí já é chamada de quê? Afixo. Como aparece depois do radical, é um sufixo. Nós temos a palavra floricultura. Vejam aí, floricultura, que foi acrescentado um novo radical, que é cultura. Então, nós temos flor, que é o radical, e nós temos cultura, que é uma nova palavra, ou seja, juntou dois radicais para formar uma palavra.
e florista, que apresenta o mesmo radical de floricultura. Então, flor e flor aí, no caso, é a base da palavra. Então, é chamado de radical. E agora eu queria que vocês observassem aí nesse floricultura que esse I, gente, é chamado de vogal de ligação, porque ele está juntando flor com cultura. Então, tá aí uma vogal de ligação que a gente pode exemplificar, tá bom? E vejam que radical para raiz não tem diferença nenhuma. Aqui ele colocou uma coisa como se fosse diferenciado, a raiz dentro do radical, mas normalmente os autores não consideram, eles consideram apenas, só chamam mesmo de radical, tá bom? Aí nós temos o tema, que é um elemento formado pelo radical e a vogal temática. Quando junta o radical mais a vogal temática, nós temos o tema, tá bom? Então, nós temos estuda, que é um verbo, né? A terceira pessoa, realmente, do singular, ele estuda. Então, até o D, estude, é o radical, porque não sofre alteração. E esse A é a vogal temática, que indica a primeira conjugação, vocês estão lembrados. Rompe, do verbo romper, nós temos até o P como radical, rompe, porque a partir do P nós podemos formar outras formas verbais, né? Outras pessoas, conjugar em outras pessoas. E o E é a vogal temática de segunda conjugação. Parte. Aí, no caso, esse I também é a vogal temática que indica a terceira conjugação. Pertence ao verbo partir, certo? Então, partir, na primeira pessoa do singular, tem o parte, que é o radical, e o I, que é a vogal temática, que indica a terceira pessoa. E vamos finalizar bem aqui pelos afixos, não é? Bem que afixos, não tem como eu marcar, mas vocês estão observando. Os afixos são elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. E esses afixos, como eu já disse para vocês, são os prefixos, que são acrescentados antes do radical, e os sufixos. Agora eu vou finalizar aqui o vídeo, gente, porque já está ficando grande, mas nós vamos continuar com outro.